Olá, tudo bem? Estamos aqui juntos para mais uma aula. Essa é a segunda aula do livro de Pedro, né? Primeira carta de Pedro. E na aula anterior, na primeira aula, nós fizemos uma breve introdução, conversamos acerca dos principais temas dessa maravilhosa carta que Pedro escreve. E hoje vamos continuar terminando o capítulo 1 e já entrando em parte do capítulo 2. Vamos agora entrar na segunda divisão, né? Quando nós pensamos na estrutura da carta como um todo. A primeira parte que nós vimos na aula passada dá uma base, vamos dizer assim, doutrinária. Pedro faz algumas afirmações que têm um cunho, um pano de fundo doutrinário muito forte, não é? E agora Pedro vai fazer uma aplicação na vida dos crentes, tá certo? Então, essa segunda parte pode ser subdividida em três partes, né? Ou seja, essa segunda parte aqui pode ser dividida em 3 subpartes. Ele vai fazer a aplicação do que nós vimos na primeira parte da carta, tá certo? Especialmente o conceito da nova vida, ou seja, que nós fomos regenerados para uma viva esperança, tá certo? A reflexão de Pedro aqui é na vida do crente, a nova natureza, a nova vida em Cristo, e ela se reflete em 3 partes: no cristão individualmente, no cristão em relação a outros crentes, né, os nossos relacionamentos, e, em terceiro lugar, a aplicação desse conceito na vida da igreja. Então, Pedro faz uma analogia aqui, uma ilustração, que nós vamos ver é bastante interessante, para falar do que é a vida na igreja, de como ela, de qual é a base dessa vida cristã e de como ela é vivida, não é? E isso lembra muito as cartas de Paulo, e como Paulo sempre tinha uma parte de doutrina, de ensino, e depois ele focava em como aplicar isso na vida, na vida individual do cristão, quais eram as implicações disso para os crentes, tá certo? Então, isso é algo importante dentro da Bíblia. Nós temos uma parte de ensino e depois temos a parte que diz respeito a como praticar, como colocar em prática na nossa própria vida e em relação às coisas que estão à nossa volta, não é? Pessoas e a igreja como um todo, não é? Como isso se traduz, como isso se aplica, tá certo? É isso que nós vamos ver juntos agora. Vamos orar e pedir a direção de Deus para a nossa aula de EBD. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é rica, preciosa, bendita. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos doutrina, nos ensina, mas também, Deus, o Senhor nos traz aplicações práticas, ilustrações, maneiras que o Senhor usou para aplicar os teus ensinos na época em que a palavra foi escrita, mas que também tem aplicação direta para nós hoje, como crentes em Cristo. Permite, Senhor, mais uma vez, que a carta de Pedro aos crentes daquela época seja trazida a nós de uma forma viva e eficaz, Senhor, para o nosso crescimento. É a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como nós vimos na aula passada e já mencionamos aqui, vamos mencionar mais uma vez apenas para que possamos prosseguir, o foco principal daquela primeira parte
do primeiro capítulo é o fato de que em Cristo nós fomos regenerados para uma nova vida. Esse pode ser o resumo daquela parte. Não é? Há várias implicações disso, há várias coisas que vieram juntos com esse pacote, vamos dizer assim, mas em suma, nós temos uma nova vida em Cristo. Bom, quais são as implicações práticas dessa nova vida? Não é? Como é que Deus deseja e como é que o Espírito de Deus então guiou e instruiu o apóstolo Pedro a escrever àquela igreja para falar da implicação prática disso na nossa vida? Bom, como nós vimos, essa implicação mencionada por Pedro aqui diz respeito, vamos dizer assim, a 3 áreas. Primeiro, cristãos individualmente. É que nós vamos ver aqui a partir do verso 13 no capítulo 1. Vamos ler e compreender o que Pedro está dizendo para os cristãos de modo específico, ou seja, na vida, a implicação para a vida pessoal de cada um. Por isso, né, essa transição, por isso, em algumas Bíblias a palavra vai ser portanto, tá certo? E justamente a palavra portanto, ela nos faz refletir para o que veio atrás, né? Ou seja, consequentemente, né, por conseguinte, baseado no que vimos anteriormente, ou seja, os versículos aí 3 até o 12, assim a gente deve viver. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nessa primeira parte aqui, já nessa nova sessão, nessa continuação, ele começa a aplicar para a vida dos cristãos em termos de comportamento. De atitudes, nós vimos a atitude do cristão em relação ao que Deus fez naquela primeira parte. Agora, ele faz a aplicação, não é, de modo a refletir no nosso comportamento. Como devemos ser? Como devemos agir, já que somos novas criaturas? Já que nascemos de novo para uma viva esperança? Ele fala isso de forma clara. Primeiro, cingir o entendimento. É interessante esse modo de Pedro falar aqui. Cingir o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Lembra um pouco do que Paulo diz aos cristãos de Éfeso, lá no capítulo 5. Não é? Vede prudentemente como vocês vivem. Não é? Sejam sóbrios. A ideia aqui, sem dúvida, faz alusão, pelo menos, ao fato de que os cristãos devem, se possível, sempre se abster do uso de álcool. Essa imagem não é nova na Bíblia. Paulo usa bastante. Paulo várias vezes diz que o cristão não deve ser dado ao consumo de álcool, não é? Isso porque o álcool ele traz diversos problemas. O principal deles é a falta de controle da própria pessoa. A pessoa perde a noção, não é? A gente vê de vez em quando aí no jornal um quadro chamado Sem Noção. E nesse quadro as pessoas retratam, tiram fotos, fazem vídeos de coisas absurdas, de pessoas que não têm noção do que estão fazendo. Pois é, uma pessoa que está influenciada pelo álcool, ela não tem noção. Por isso essa questão do sede sóbrios, a sobriedade começa, óbvio, pelo não consumo do álcool, né?
o autor que eu estou usando aqui faz esse ponto, não é? O ideal para o cristão é que ele não consumisse, a total abstinência, não é? Eu sei que isso é controverso, eu sei que isso divide a opinião de algumas pessoas, mas essa é a minha opinião pessoal. Eu creio que por causa do testemunho, por causa de todos os males que o álcool traz na nossa sociedade, não só o consumo em excesso, mas porque patologicamente, em termos da fisiologia humana, não é possível determinar que pessoa vai ter propensão, por exemplo, para o alcoolismo, e o simples consumo de um pouco de álcool pode desencadear isso na vida de uma pessoa, não é? Então, ser sóbrio passa pelo conceito de não fazer o uso do álcool, mas, sobretudo, ter sobriedade, ou seja, ter sabedoria, viver com sobriedade. Ser alguém que pensa, que reflete nas suas atitudes, em suas ações, que pensa bem no que faz, não é? Então, o cristão é um que tem o entendimento, na palavra aqui, cingido, guardado, alguém que reflete, que pensa bastante naquilo que faz. Isso é importante. Esperem inteiramente na graça que está sendo trazida pela revelação de Jesus. Jesus trouxe algo novo para nós e por isso nós devemos viver de forma diferente. Nós precisamos viver de forma a refletir essa novidade de vida. Essa é a implicação aqui. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pedro já falou do fato de que Jesus morreu, né? E nós temos o perdão de Deus que veio para aqueles que outro tempo tinham vivido na ignorância, mas agora que eles conhecem a verdade de Deus, Deus permitiu que eles fossem perdoados. De igual maneira, Pedro não quer que esses crentes vivam da mesma maneira que estavam vivendo aqui. A imagem lembra outra passagem de Paulo lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis a esse mundo. Mas é uma verdade, o crente não pode ser como o resto do mundo. Ele não pode viver como o resto das pessoas vivem. Ele tem que ser diferente. Ele não pode se amoldar, tomar a forma do mundo que está ao seu redor. Ele tem que ser diferente, não é? Então não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Alguns têm feito uma brincadeira com esse texto, dizendo que esse deve ser o time do cristão. Eu discordo, né? A minha roupa quase está aparecendo aqui, né? Que quase um vermelho preto, é azul e vermelho aqui, né? Mas para dar a dica, não é essa a conotação aqui, tá certo? Essa brincadeira não vale. Mas nós devemos ser santos. A ideia aqui de santidade no proceder inclui o fato de que nós devemos evitar o pecado, de que o nosso procedimento deve ser tal que nós evitemos o pecado. Mas não é só isso que Pedro está dizendo. Por sermos santos, nós carregamos também aqui, esse texto carrega o sentido, a conotação de ser separado, de ser alguém que é consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor. Essa é outra face da moeda da santidade. De um lado, sim, nós temos o fato de que devemos evitar o pecado, de que não devemos ser dominados pelo pecado. Por outro lado, essa importante ou esse importante conceito de sermos separados, de sermos pessoas que são dedicadas, oferecidas exclusivamente ao Senhor. Lá no tempo do Velho Testamento,
E aqui Pedro usa muito textos e imagens do Velho Testamento, não é? Pedro é especialista nisso, né? Lá no seu primeiro sermão, em Atos capítulo 2, Pedro traz a citação lá de Joel, quando fala do derramamento do Espírito. Não é algo que é comum em Pedro, vermos imagens do Velho Testamento, né? Textos, alusões a textos. Nós veremos alguns aqui nessa porção que vamos estudar nessa aula. Mas lá do Velho Testamento nós temos a imagem, quando Deus estabeleceu primeiro o tabernáculo e depois o templo, Deus indicou que haveriam utensílios que seriam usados na oferta dos sacrifícios, no serviço do templo, né? No próprio Santo dos Santos, os utensílios ali, todos eram santos, separados, dedicados. Aqueles utensílios, aqueles vasos, aqueles itens ali no tabernáculo e depois no templo, eram para ser usados exclusivamente na casa do Senhor. Eles não podiam ser usados para outra coisa. Eles eram santos, eram dedicados, eram separados para isso. Nesse sentido, então, nós temos essa questão da santidade para o cristão. Nós fomos separados por Deus. Somos dedicados a Ele. Não podemos servir ao pecado, sim, mas temos que ter a consciência de que somos separados para o serviço do Senhor. Verso 17 continua dizendo assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, Pedro continua a fazer a aplicação na nossa vida, e se nós então invocamos como um Pai, aquele que sem acepção nos acolheu, nos recebeu, julgando as nossas obras, mas oferecendo o perdão em Cristo, devemos nos portar, ou seja, nos comportar de uma tal forma que tenhamos temor. Esse é um princípio importante que também vem do Velho Testamento e que muitas vezes eu penso é um pouco negligenciado e esquecido. Muitas pessoas vivem sem temor a Deus. Talvez, infelizmente, alguns crentes não tenham a noção exata do que é temer a Deus, né? Nós temos que ter um comportamento que reflete um temor e tremor diante de Deus. Ou seja, esse temor tem essa conotação de reverência pelo Senhor, mas também um conhecimento de quem Deus é, da sua santidade, da sua pessoa, do seu poder. Essa reverência deve nos levar a uma adoração de conhecimento do Senhor, de alguém que reverencia, que conhece quem Deus é e por isso o respeita e se aproxima dele com a atitude correta, não é? Nós não podemos viver de uma forma aqui como se a gente pudesse fazer tudo, ser o que quisesse, não é? Sem nos lembrar que vamos prestar conta, sem nos lembrar que somos diferentes, que Deus espera que sejamos diferentes. Se o nosso proceder nessa vida, pense comigo, não reflete a salvação que Deus nos deu, e não vivemos de modo diferente por termos sido salvos, então, que diferença fez Jesus em nossa vida? Que diferença Ele está fazendo? Que diferença faz a nossa vida porque somos crentes? Não é?
E Pedro traz esse temor de Deus porque o juízo de Deus, ele permanece na nossa vida. Nós não seremos condenados, mas temos a salvação em Cristo, temos vida eterna prometida para nós. Mas isso não quer dizer que nós possamos fazer qualquer coisa. Isso não quer dizer que não seremos trazidos a juízo por aquilo que fazemos, pelo modo como vivemos. Nós temos essa implicação aqui e isso é importante. Por quê? Porque o que Deus fez por nós em Cristo foi algo maravilhoso. Ele nos resgatou, ele diz aqui, vocês não foram resgatados com coisas fúteis, como ouro e prata, embora seja precioso para nós, para Deus não é nada. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Essa é a base da nossa salvação, essa é a base da nossa redenção. Olha o que Deus fez, olha o preço que Ele pagou para resgatar você e eu. Foi o sangue de Jesus, né? E o texto nos diz de forma interessante, ele nos resgatou do nosso fútil procedimento. Outras versões trazem assim, da vossa vã maneira de viver. Antes a vida era de um jeito, sem Jesus. Agora a vida tem que ser de outro jeito, com Jesus. Essa é a implicação desse texto aqui, não é? Cristo foi manifestado por nós, para que por meio dele agora tenhamos a fé, não é? E pela base da fé em Cristo, ele, como ele diz no verso 21, que ressuscitou, que vive, agora nós vivemos e devemos viver de forma diferente. Verso 22 faz uma transição para aquela segunda parte. Agora vamos falar de como é a nossa vida, como é o nosso proceder em relação a outros crentes. Então veja o verso 22 comigo. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, me perdi aqui, né? Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor de erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro usa aqui um texto que é lá do Velho Testamento, Isaías, capítulo 49, e ele fala aqui de uma base importantíssima para a nossa vida cristã em relação a outras pessoas. Deus, quando nos salvou em Cristo, estendeu a nós aquilo que é a base do próprio relacionamento dele dentro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e de como ele se relaciona conosco. A base do relacionamento de Deus conosco é o amor. E ele quer, então, que no nosso relacionamento com aqueles ao nosso redor, o amor seja também a base para esse relacionamento. Nós devemos amar uns aos outros. E ele fala aqui, então, do amor fraternal, o amor filéu, no original do grego, que é a base do amor de irmãos. Nós devemos ter esse amor. Esse amor, ele é um amor afetuoso. O amor filéu é um amor que se expressa em ações afetuosas. Mas ele vai muito além. Por quê? Porque a principal palavra para amor no Novo Testamento é o amor ágape, é o amor do próprio Deus, é um amor sacrificial, é um amor que acolhe, que recebe, que aceita,
apesar de quem a outra pessoa é. Esse é o amor que Deus teve por nós e é o amor que nós devemos alimentar uns pelos outros. Então, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração. Essa é a forma e esse é o modo de relacionarmos uns com os outros. Devemos amar as pessoas. Devemos vê-las como Deus as vê. Devemos nutrir um sentimento por elas que é diferente do sentimento que as pessoas no mundo lá fora nutrem e vivem. O mundo lá fora é cheio de relacionamentos, sim. E no mundo lá fora, infelizmente, há mais inimizade do que amizade. Porque lá fora, no mundo, as pessoas não nutrem amor pelas outras pessoas em geral. As pessoas lá apenas vivem por afinidade, ou seja, se você combina, beleza, está tudo certo. Se você não combina, você não tem obrigação de se relacionar. Ou, se há interesse, o que é pior ainda, aí você tem algo em comum, mas se o interesse acaba o relacionamento. Não é assim na igreja. Nós não nos relacionamos por interesse. Nós não nos relacionamos e não devemos nos relacionar apenas com aqueles com quem temos afinidade. Sim, a afinidade vai trazer a realidade das amizades mais próximas, né? Daquelas pessoas com quem teremos mais identificação, que seremos realmente ligados, próximos. Mas nós devemos ter um relacionamento afetuoso, de amor mesmo, com todos os da igreja. Essa deve ser a característica dos nossos relacionamentos na igreja. É isso que permite que a igreja seja uma em Cristo. A expressão do amor de Deus. Lá na primeira carta de João, nós vemos que a igreja seria conhecida pela forma como ela demonstraria o seu amor uns pelos outros. Por isso que João é a carta do amor. Não é? Aqui Pedro diz que o amor é a base para o relacionamento de uns com os outros dentro da igreja. Não é? E a outra base aqui é a própria palavra, a palavra do Senhor que é permanente, a palavra do Senhor permanece, e essa palavra nos foi evangelizada. Essa palavra é que trouxe esse mandamento. Vocês se lembram qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o que Jesus disse? E semelhantemente, igual a esse, é o outro mandamento. Amai-vos uns aos outros. Por isso a palavra é trazida aqui. Ela é a base dessa afirmação de Jesus que Pedro traz aqui, né? Não mais devemos viver como o mundo vive. Não deve haver interesse, mas deve haver amor genuíno. Deve haver um amor que nós nutrimos em relação às outras pessoas na igreja, para que vivamos de forma diferente. Continuando ainda nessa forma de relacionamento com as outras pessoas, já no capítulo 2 e verso 1, lemos assim: despojando-vos, ou seja, tirando, deitando fora, despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dolo, hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Até aqui no verso 3, essa aplicação da vida do cristão em relação aos outros. Eu fico me lembrando de um ensino precioso, de um momento precioso que eu guardo no meu coração, uma oportunidade que eu tive de ter esta carta explanada num acampamento que eu fui, e o preletor era o Dr. Russell Shedd, nosso querido Russell Shedd, que hoje está na glória. Eu mencionei o Russell Shedd na nossa última aula, né, quando eu falei de um vídeo que foi gravado quase no fim da sua vida.
E agora fico me lembrando de como ele falou sobre essa questão do leite espiritual, do leite genuíno, que nos ajuda a crescer, da nutrição. A imagem que Pedro traz aqui, ele vai usar duas ilustrações aqui nessa primeira parte do capítulo, a outra a gente vai ver daqui a pouco, mas essa primeira ilustração do leite genuíno, remonta ao fato de que quando nós nascemos, e aqui traz aquela conotação do nascer de novo, quando nós nascemos, quando bebês, nós precisamos ser nutridos, não é? E por isso, Deus, quando criou a mulher, permitiu que, quando ela concebesse e desse à luz o seu bebê, ela pudesse nutrir com seu próprio leite a criança que nasce, não é? Essa é a ideia aqui. Então, para o cristão, o leite genuíno, o leite espiritual, é a palavra de Deus. Essa é a base do crescimento que Pedro quer ver na vida do cristão, não é? A palavra de Deus. E qual é o reflexo, em termos práticos, desse crescimento na vida do cristão? Ele vai deixar de lado, por isso essa palavra despojar. Despojar quer dizer deitar fora, tirar completamente, retirar. Então, retira da sua vida maldade, dolo, que é aquele desejo, aquela intenção de fazer a coisa errada, hipocrisia, inveja, maledicência. Essas coisas, infelizmente, algumas vezes estão presentes na igreja, mas não deviam estar. Porque somos cristãos, porque fomos salvos por Jesus, porque somos santos, devíamos tirar essas coisas da nossa vida. Maldade, dolo, maledicência, inveja. Paulo usa uma outra palavra interessante, porfia, que é aquela briguinha, aquela intriga. Essas coisas não deviam fazer parte da igreja. Elas fazem mal, elas trazem desunião, elas quebram aquela unidade e aquele relacionamento marcado pelo amor que Jesus deseja ver na igreja. Tá certo? Mas se isso não é natural na vida da igreja, como é que isso pode surgir então na nossa vida? É aí que entra o papel da palavra. É aí que entra o crescimento. E a implicação é que, assim como o bebê precisa da nutrição da mãe, e por meio do leite ele vai recebendo os nutrientes, vai crescendo, vai se desenvolvendo, assim também o cristão, com a palavra de Deus, vai recebendo o nutriente, o crescimento. Essas coisas, a retirada, vamos dizer assim, da maldade, do dolo, hipocrisia, da maledicência, isso não é fácil, é um processo, não é natural. O natural é ser como o mundo é, mas nós fomos chamados para ser diferentes. E o modo como Deus pode fazer isso na sua vida e na minha vida é pela santificação por meio da palavra de Deus. Por isso, Pedro diz, desejai então ardentemente. No original, isso aqui tem a ver com uma busca intencional e intensa, uma busca fervorosa do ensino da palavra de Deus, nos debruçarmos na palavra, ler, estudar, meditar, buscar a palavra de Deus. Desejai ardentemente o leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é realmente, Pedro não está aqui duvidando, não é essa a questão. A questão é, uma vez que vocês já provaram, uma vez que vocês sabem que é bom, então busquem incessantemente. Essa é a ideia aqui. Já que nós sabemos que a palavra de Deus é boa, já que nós sabemos que por ela nós temos crescimento, temos o alimento, podemos
amadurecer. Esse é o grande propósito da vida de Deus para nós, não é? É o nosso amadurecimento. Deus não te chamou, meu querido irmão aí da Igreja Batista Central, Deus não nos chamou para estagnação. Deus não nos chamou para esquentar um banco de igreja, para vivermos na mesmice. Deus nos chamou para crescer. Deus nos chamou para dar fruto. Deus nos chamou para, por meio da instrução da sua palavra, colocar em nós um caráter novo que se reflete nessas características aqui, de tal modo que a nossa vida seja diferente, de tal modo que nós vivamos uma vida diferente. E a base para isso é a palavra de Deus. Então, nessa segunda parte aqui, no relacionamento com outros, a vida nova é vivida de uma tal forma que nós amamos uns aos outros, e que buscamos na nossa própria vida a nutrição, o crescimento para amadurecimento, para que essas atitudes aqui sejam uma constante na nossa vida. Em terceiro lugar, a terceira parte aqui, Pedro, agora faz uma reflexão levando para o contexto da igreja. O autor que eu estou usando como base para o nosso estudo, que é o I. Howard Marshall, é um autor, é um cristão inglês, tá certo? Ele é lá da Inglaterra, na verdade da Escócia. Ele é escocês. Quase a mesma coisa, escocês, inglês, parecido, tá ali juntinho, não é? E ele nos traz uma ideia interessante. Ele traz o fato de que, em termos gerais, na igreja, até mesmo na igreja de hoje, infelizmente, há mais desunião do que união. Nós, infelizmente, muitas vezes somos levados a pensar que os grupos individuais, as igrejas, as denominações, elas são independentes. No contexto original do Novo Testamento, nós sempre lemos e temos uma ideia clara de que a Igreja de Jesus é uma, e há uma união tal que essa igreja se reflete nas localidades, mas é a mesma igreja do Senhor. É a chamada Igreja Universal. Por isso a linguagem do Novo Testamento é interessante. Nós não vemos isso aqui na carta de Pedro, mas vemos isso nas cartas de Paulo. A igreja, Paulo escrevendo à igreja do Senhor Jesus que está em Éfeso, em Tessalônica, em Corinto, em Filipos. Nos traz essa ideia de que a igreja era uma e ela tinha a sua expressão local naquela cidade, naquelas casas onde os cristãos se reuniam. Mas a igreja do Senhor era uma só. Hoje, infelizmente, com as denominações, e nós vemos várias nuances de doutrinas e diferenças, né? E eu entendo que, mesmo como batista, que nós precisamos manter algumas coisas que nos identificam. Mas, infelizmente, e eu concordo com o Marshall nisso, a igreja hoje, ela talvez seja mais conhecida pelas coisas que a distinguem e as denominações distintas do que aquelas coisas que nos unem, que realmente são um fator de amálgama. Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, diz que em Jesus nós fomos feitos um. Em Jesus não há mais diferença, não há mais escravo nem livre, não há mais homem ou mulher, não há mais senhor e escravo. Nós somos um em Cristo, há uma unidade. E talvez essa identidade tenha se perdido no tempo. E eu não estou aqui fazendo, e o nosso autor aqui faz esse alerta,
Eu não estou aqui defendendo de maneira alguma o ecumenismo que marca algumas religiões hoje. Não defendo o ecumenismo, eu não digo que devemos abrir mão de tal forma que a gente perca a nossa identidade doutrinária, mas eu creio que deve haver mais unidade entre nós, mais união, mais coisas que nos unem e menos coisas que nos dividem. E essa reflexão, perdão, que vem aqui nessa terceira parte aqui, né? Temos a primeira, a segunda, a terceira aqui. Nessa terceira parte, quando Paulo fala da igreja. Chegando-vos, verso 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela não crer, quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, é algo precioso. Mas para os que não creem, ou para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Pedro continua aqui a fazer uma ênfase na palavra de Deus, não é? E agora ele traz de novo a imagem de Cristo e do papel de Cristo nessa unidade. Eu creio que há aqui uma perfeita unidade, um casamento aí em termos de teologia com os escritos de Paulo e de Pedro. Nós vemos aqui que, de novo, Pedro está reafirmando que a base, não é? O amálgama, essa cola que une a igreja é o próprio Senhor Jesus. Ele é a base, não é? Ele é a pedra angular. A gente vai falar daqui a pouco disso aqui, né? Porque Pedro fala primeiro que nós somos pedras vivas, somos pedras que vivem. Verso 4 diz isso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, Jesus, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. A construção da igreja, como ele diz aqui, não é o templo. A igreja não é, e vocês sabem disso, as quatro paredes, a edificação, o prédio, não é? O prédio é um lugar de reunião. O prédio é simplesmente um lugar físico onde a igreja se reúne. A igreja somos nós. E ele chama de pedras vivas. Pedras vivas, não é? Pedras que vivem. E então somos construídos, somos edificados, casa espiritual, não é? E aí ele diz, somos sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. A gente fica lembrando lá daquele texto de Paulo sempre, né? No Velho Testamento havia a figura do sacerdote. O sacerdote era aquela figura humana que conduzia o adorador à presença de Deus. No tempo do Velho Testamento era preciso um mediador. Não havia acesso direto da pessoa a Deus. O sacrifício não era oferecido diretamente pela pessoa. Ele precisava da pessoa do sacerdote. Agora, em Jesus,
não mais. Agora a própria pessoa oferece o sacrifício. E qual é o sacrifício? É o sacrifício espiritual. Que sacrifício espiritual? O sacrifício do próprio corpo, da própria vida, a santidade, a retirada, como a gente viu no começo do capítulo 2 aqui, daquelas coisas velhas na nossa vida, a maledicência, o dolo, a hipocrisia, e a oferta da nossa vida em santidade a Deus. Né? Então, também vós mesmos, verso 5, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Né? E a base aqui desse sacrifício é o próprio Jesus, certo? E ele faz uma citação aqui do Velho Testamento, de novo, né? Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Essa pedra, rejeitada pelos construtores lá antigos, essa veio a ser a principal, a pedra angular. Ela é para aqueles que não creem, pedra de tropeço, rocha de ofensa. E são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Em Jesus há uma diferença. Em Jesus, aqueles que são verdadeiramente crentes são conhecidos. Em Jesus, a nossa vida é provada, testada. Se estamos firmes na rocha, no fundamento de Jesus, a nossa vida é edificada. Somos construídos, edificados. Você percebe a linguagem que Pedro está usando aqui? Mas, em contraste, se alguém não está fundamentado em Cristo, ele tropeça, ele cai. Sua vida não se edifica, sua vida não é construída. Porque Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra fundamental. Meu irmão, minha irmã, você aí da Igreja Batista Central, a sua vida está sendo edificada na rocha, na pedra angular de Cristo. Sua vida está sendo aparada e moldada pela palavra de Deus. Você tem oferecido a sua vida em sacrifício vivo ao Senhor. Você tem vivido de modo diferente. Essa é a implicação do que Pedro está nos ensinando aqui. É para isso que Jesus veio e fez você nascer de novo, como nós vimos lá no comecinho do capítulo 1. Verso 9, para a gente fechar essa parte, estamos encerrando aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro faz aqui uma declaração fantástica, maravilhosa, de quem nós somos em Jesus. Esse texto é formidável e ele nos relembra agora de como nós somos vistos por Deus, da nossa identidade como igreja. Isso aqui é fantástico, meus irmãos. Nós devemos nos lembrar disso sempre. Nós somos raça eleita, escolhidos, separados a dedo por Deus, não por causa de nós, mas por causa dele, da bondade dele, da misericórdia dele. Sacerdócio real. Não precisa mais de sacerdote. Nós somos os sacerdotes. Nós nos apresentamos a Deus. Por isso a santidade, a necessidade de santidade, para que nos apresentemos ao Senhor com uma vida pura e santa. Como nos diz o salmista, para que possamos elevar a Deus mãos santas e nos apresentarmos a Ele assim. Nós somos nação santa, separada, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a igreja. Esta é a igreja. Não é? E Ele nos chamou não para que a gente pudesse levantar o colarinho, empinar o nariz e dizer, eu sou
filho de Deus. Eu sou sacerdote do Rei Altíssimo. Eu sou filho do Senhor. Eu tenho direitos, como a gente ouve tantas vezes. Eu sou filho do Rei. Veja, não foi para isso que Jesus te chamou. Não foi para isso que Ele me chamou. Não foi para que, como os judeus, o fato de sermos povo separado nos fizesse arrogantes. Não foi certamente para que a gente pudesse sair dizendo que a gente tem direitos e que a gente pode cobrar de Deus bênçãos e coisas, como se Deus fosse obrigado a nos abençoar. Não foi para isso. O texto diz claramente, Ele nos chamou para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te chamou, Ele me chamou para sermos diferentes, para vivermos diferentes, para que outras pessoas pudessem vir e também se achegarem a Ele. É para isso que Ele te chamou. Vós sim, que antes não eram povo, mas agora são povo. Antes não tinham misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Nós não podemos nos esquecer, meus queridos irmãos, e essa é a grande lição dessa carta, que nós somos pedras vivas e que Deus nos chamou, sim, para sermos diferentes. Eu fico me lembrando, e eu sei que os irmãos aí da Central vão se lembrar muito de uma cantata que o coro jovem, da minha época, né, lá no Templo dos Dinossauros, cantou a primeira cantata com a ministra Bia. A gente estava, inclusive, lembrando disso há poucos dias. Pastor Mateus vai se lembrar disso, a gente estava junto há poucos dias. A cantata era chamada Somos Chamados. E tinha uma música que era justamente construída nessa ideia que o texto traz aqui de pedras vivas, né? Pedras vivas tuas somos nós, e somos chamados para viver diferente. Somos nós chamados para a palavra de Deus anunciar, somos nós chamados para viver uma vida que reflete tudo que fez, que Jesus fez por nós, né? E refletir tudo que Deus fez em Jesus por nós, né? Nós somos chamados, meus irmãos, e é isso que Pedro nos ensina nessa parte, a vivermos diferente, a termos atitudes diferentes, a pensarmos diferentes e a refletir em nossas ações, também com os outros, e no contexto da igreja, a diferença que Deus fez em nós. Que Deus te abençoe, que você aproveite essa aula, que ela tenha sido proveitosa para crescimento nosso, meu e seu, né? E que o Senhor te guarde até o próximo encontro na terceira lição na primeira carta de Pedro. Que Deus te abençoe.